soldado ferido, precisa de ajuda! Boa tarde, meu nome é Carlos. A gente está aqui na Escola José Amâncio, na exposição Brasil na Segunda Guerra Mundial, no âmbito da Semana da Pátria dos 200 anos de independência. Estou aqui com a Sara. Sara, se apresente. Eu sou professora de História e membro do Grupo Histórico Frota de Combate. Meu nome é Kathleen, eu sou aluna da Escola José Amâncio. Meu nome é Raíssa, eu sou aluna da M2. Vai? Meu nome é Daniel e eu sou aluno da 1001. Perguntas? Qual foi o motivo de que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial e qual era o papel dele? Bom, o Brasil, no início, o governo Getúlio Vargas, ele flertava com o governo, com o fascismo italiano e até com o nazismo. O Brasil recebia produto acabado, entregava matéria-prima para a Alemanha principalmente. Na exposição a gente tem exemplos disso, uma mira de canhão alemão brasionado com os escudos das armas do Brasil, ou seja, coisa alemã feita pelos nazistas que veio para cá nesse período pré-guerra. Na medida que começa a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra colocou a Alemanha numa zona de exclusão naval, ou seja, nenhum navio podia entrar e sair da Alemanha sem ser inspecionado pela Inglaterra. Então, esse escambo que o Brasil fazia, entregar matéria-prima e receber produto acabado, não funcionava mais. O Brasil podia até entregar matéria-prima, mas não ia receber o produto que seria apreendido. Então, o Brasil vai parando de negociar com a Alemanha e começa a negociar com os Estados Unidos, que joga o grosso do seu poder econômico aqui. Na medida que o Brasil vai negociando com os americanos e mandando a matéria-prima para lá, os alemães, para poder diminuir a ajuda que os americanos estavam fornecendo, começam a torpedear navios que estão levando matéria-prima para lá. E nesse contexto, os navios brasileiros começam a ser torpedeados ali na América Central. Com a evolução disso, no dia... é engraçado, mas eu sei as datas, os horários, os nomes. No dia 15 para o dia 16 de agosto de 1942, um submarino alemão tipo 7C, chamado U-507, iniciou manobras livres de tiro nas costas brasileiras. Ele podia atirar em qualquer um. E no dia 15 para o dia 16, ele atingiu 4 navios brasileiros, que principalmente era transportador de pessoas, matando em 30 horas mais de 600 brasileiros. Os navios atingidos eram, nessa sequência, Baia-Pendi, o Araraquara, o Aníbal Benévolo e o Itagiba. Mais de 600 brasileiros mortos. Os Estados Unidos fazendo pressão. E agora a população fazendo pressão, porque tinha matado mais de 600 brasileiros, e tem fotografias de corpos de brasileiros na praia, mortos. Tem uma foto terrível de um nenenzinho de uns 8, 9 meses que foi lá na praia, ainda de fraldinha e tal. Isso fez os brasileiros ficarem loucos e começar a quebrar tudo que era italiano e alemão e exigir que o governo fosse para a guerra. E aí, no dia 22 de agosto de 1942, então os afundamentos, o último foi no dia 16, no dia 22, o Getúlio Vargas reúne o gabinete e declara estado de beligerância contra a Itália e a Alemanha. É um pouco diferente de declaração de guerra, mas já era uma declaração de guerra.
Só que o Brasil era um país muito subdesenvolvido e levaria quase 2 anos para conseguir treinar e equipar os soldados para ir lutar na guerra. E então foi nesse contexto. A gente teve primeiro uma pressão econômica, depois a gente teve uma pressão física. E qual que foi a importância do Brasil durante a guerra? Olha, o Brasil, a maior importância, você tem que falar isso no contexto correto, foi no fornecimento de matéria-prima. Porque os americanos tinham perdido sua principal fonte de borracha. E tudo leva borracha. Tudo militar leva borracha. Tá? Os carros, os tanques, tudo leva borracha, os aviões. Então ele tinha perdido a sua principal fonte de borracha, que era nas Filipinas, que os japoneses tinham tomado no dia 10 de dezembro de 1941. Aí, fazendo isso, o que acontece? O lugar de ter borracha para os americanos era no Brasil. Então o Brasil começa a exportar, entre outras coisas, borracha, café, um pouco de níquel, que é necessário para você fazer aço de boa qualidade, e alguma coisinha de minério de ferro, menos, principalmente níquel. Né? Mas a importância da Segunda Guerra não foi tanto. O Brasil foi importante para a Segunda Guerra, mas a participação brasileira foi importante para o Brasil. Num momento, a gente estava numa realidade. É como se nós tivéssemos entrado numa máquina do tempo e pulado 50 anos para frente. A gente estava lá em 1941, igual os americanos estavam em 1850, no telégrafo, maior parte da comunicação, poucas linhas de telefone e tal. De repente, quando o Brasil entra na guerra, você já tem rádio, você já tem linhas de telefone indo longo, um cabograma que foi estendido para poder ligar o Brasil direto com os Estados Unidos e falar por telefone, uma série de equipamentos. E a gente começou a receber uma série de equipamentos para os quais a gente estava absolutamente despreparado. Então você teve que treinar os soldados para usar esses equipamentos. Rádios, aviões modernos de grande desempenho, blindados. E isso levou 2 anos, entre você separar o soldado, ver os que estavam melhor de saúde. O Brasil era um país, por ser subdesenvolvido, era um país doente. As pessoas tinham bócio, elas tinham uma série de deficiências. Sabe o que é bócio? Vocês quase não vê isso. Aquela pessoa que tem uma bola aqui no pescoço, por deficiência como é que chama, gente? Vou esquecer agora, que vem no sal. Esqueci agora. Sódio. Não, sódio é o sal. Esqueci agora o iodo. Por deficiência de iodo, falta de iodo na alimentação. Dava bosta, então não podia mandar e tal. Eles levaram um tempo para conseguir separar. Treinar esses soldados para mandar para a Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil deu um salto, a infraestrutura do Brasil deu um salto que as pessoas não estavam esperando. Os americanos chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi construir bases imensas na região de Natal. Por quê? Porque o Brasil ia começar a guerra pelo norte da África. Se você olhar, o Nordeste brasileiro, principalmente a região de Natal, é a menor distância entre o norte da África. Então os aviões conseguiam ir direto sem precisar de reabastecer. Os navios conseguiam ir e voltar sem precisar de reabastecer. Então, com isso, e o Brasil treinando soldados, nós demos um salto qualitativo, tanto de infraestrutura, quanto para os soldados e para o serviço médico brasileiro. Tem uma coisa, as pessoas falam muito de morfina. Morfina é coisa antiga. Tinha uma coisa que apareceu na Segunda Guerra que ninguém conhecia, que é a penicilina. A gente não tinha acesso à penicilina. 2 ampolas de penicilina você comprava uma casa na Europa na época da guerra. A gente começou a receber isso em grandes quantidades. Nós tivemos que treinar enfermeiras e médicos para poder trabalhar com medicina moderna. Então nós demos um salto tecnológico muito grande. O que nós contribuímos em combate foi um pouco menor, foi menor. Poderia ter se resolvido com outros lugares, outras tropas, né? Mas só o fato da gente, entre 42 e 44, você conseguir separar 25.334 soldados, treinar, equipar e mandar eles para lutar na Europa, é um esforço
que o Brasil só chegaria a fazer uma coisa parecida quase 7 décadas depois, quando mandou ajuda no Haiti, só que aqui do lado. Nós mandamos para a Itália. Era 15 dias de navio, no Atlântico ainda cheio de submarino. E o Brasil foi. Foi a única tropa, o único país latino-americano que mandou tropa para lutar no chão. Então, a importância é para nós, para o jeito que a gente se enxerga. Infelizmente, uma boa parte disso se perdeu. Até por culpa do próprio Getúlio Vargas. Sim. E números de soldados brasileiros que foram para a Segunda Guerra? O Brasil, você pode colocar o esforço brasileiro em números. Foram 25.334 soldados para lutar pela Força Expedicionária Brasileira e cerca de 600 pela Força Aérea Brasileira. A FAB, primeiro grupo de aviação de caça. E primeiro grupo de ligação de artilharia, o primeiro elo. Dos 25.334, 467 soldados morreram e 2.722 soldados foram feridos, alguns com ferimentos incapacitantes permanentes. O Brasil teve em combate 239 dias e dos 25.334, cerca de 14.000 efetivamente entraram em combate. E o índice de efetividade de soldado brasileiro, ou seja, quantidade de soldado combatendo por quantidade de soldado inimigo que ele inativou, dá 1,8. Ou seja, para cada soldado brasileiro na FEB, cerca de 1,8 soldados inimigos foi inativado, ou morto, ou preso, ou ferido. Então foi um índice muito parecido com os americanos. A FEB não foi pior que os americanos, por exemplo. Só que era muito menor a quantidade. Para você entender, de 25.334 soldados que tinham pela FEB, estava inserido no 5º Exército Americano, que tinha só cerca de 330 homens. Tinham 9 nacionalidades lutando na Itália, 9 países diferentes. Esses são os números. E com os soldados que não voltavam para casa, eles tinham uma mensagem nos túmulos deles? Na verdade é o seguinte, o Serviço de Saúde do Brasil não estava preparado para isso. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um enterro num lugar chamado Pistoia. Enterraram todos nesse lugar, que é uma cidade que fica na Emília-Romana, bastante perto de Montese. Eles enterraram todos os 467 lá, colocaram a marcação do túmulo, colocaram os nomes em quase todos. Tem 8 soldados brasileiros, que a gente sabe que é brasileiro pelos restos do uniforme, por alguma coisa, que você não conseguiu identificar, mas que ficaram lá também. Aí na década de 60 o Brasil resolveu repatriar os restos mortais desses soldados para o Brasil. Aí o comandante da FEB mandou seus generais buscá-los. Eles tinham construído um monumento no aterro do Flamengo, que na época ainda não tinham passado a capital para Brasília. Então eles construíram um monumento, e embaixo do monumento tem a cripta, onde eles colocaram os 467 soldados. Na década de 70 eles acharam os restos mortais de um soldado perto da fonte de Montese. Como o terreno de Pistoia nunca foi doado ou dado, ao contrário de muita gente fala, para os brasileiros, é um terreno da Itália, e para a Itália depois não resolver fazer nada, o pessoal fez o seguinte: esse soldado, esses restos mortais que eles acharam perto da fonte de água na cidade de Montese, eles levaram para Pistoia, enterraram ele lá, deixaram as lápides dos outros, apesar de eles terem sido transladados, e ele ficou lá sozinho, combatendo a Segunda Guerra Mundial pela eternidade, mantendo aquele terreno aonde os soldados brasileiros perderam sua carne, ainda na mão dos brasileiros. Tem um monumento votivo militar, e na placa dele, como dos 8 que são desconhecidos, está escrito assim: soldado brasileiro desconhecido, Deus conhece o seu nome. E ele continua lutando a guerra, esse tempo todo, os restos mortais dele. Quem estuda profundamente até tem quase certeza de quem é, mas mantém ele desconhecido para poder manter ele lá. Entendeu? Porque todo mundo sabe quem foi que morreu entre a árvore e a fonte em Montese.
Você sabe? Hã? Você sabe? Sabe, todo mundo que estuda profundamente sabe. E sabe por que, como é que acharam ele? Um italiano já velho chegou e falou assim, eu sei onde é que tem um soldado brasileiro, um corpo de soldado brasileiro. Aí o Mário Pereira, que era o cara que tomava conta do cemitério, não, você não sabe, ele falou, eu sei. Como é que você sabe? Ele falou assim, olha, o que eu vou contar para vocês é muito triste. O soldado brasileiro foi morto, eu fui lá, e era brasileiro, eu fui lá e peguei as botas dele, porque eu não tinha nada para vestir, então eu roubei as botas dele. E eu fiquei com medo dos brasileiros fazer alguma coisa comigo, porque eu tinha pegado a bota para mim, e aí eu peguei e enterrei ele. E eu sei o nome dele. Eu conheci a família dele, inclusive, porque a gente juntou uma turma e foi lá, na família. Porque para a família é muito triste, né? Queria ter o túmulo da pessoa aqui, né? Mas não, ele tá cumprindo a missão dele ainda. Eu fico triste só porque é o seguinte, essas histórias todas se perderam. Procura na internet. Só de um número de mortes você vai encontrar uns 15 diferentes. Essa noite um professor de história me chamou, o Robert. Falou, eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou pesquisando, e eu queria saber o nome daquele piloto que foi abatido e saiu andando e conseguiu fugir e voltar para as linhas aliadas. Pensei comigo, está pesquisando muito, que não consegue nem saber o nome do cara, né? O nome desse piloto, é Danilo Moura. Ele foi ferido, ele ficou machucado, eles deram um jeito de cuidar dele, o pessoal da resistência italiana, ele foi no hospital alemão, fizeram a chapa, viram que ele tinha machucado, mas cuidar dele, ele conseguiu voltar para as linhas brasileiras. O pessoal da FAB até fez uma ópera chamada Danilo Moura, mas tem uma outra curiosidade com relação a esse piloto brasileiro que foi abatido, conseguiu voltar. Eles não deixaram ele voar, porque se ele fosse abatido de novo, os alemães iam considerar ele espião, ele podia ser fuzilado. Mas tem uma outra curiosidade, que as pessoas não se ligam. O nome dele é Danilo Moura. Como é que era o comandante do primeiro grupo de aviação de caça da FAB? Era Nélio Moura, era o irmão mais novo dele. Aí eu mandei para o Robert, pensei comigo, como as pesquisas são rasas, como é que as pessoas conhecem tão pouco da história do Brasil. Se eu contar histórias para vocês aqui da FEB, vocês vão ficar emocionados, vocês não vão acreditar. Poderia contar? Hã? Poderia contar? Não, posso contar, mas coisas que são assim, não parece soldado brasileiro fazendo, entendeu? É uma coisa que você viria num filme de guerra americano. Posso contar do Mário Couto, gosto sempre de lembrar do nome dele, ele é falecido, mas é um herói do Brasil. Eles entraram numa casa, no inverno, a casa... Eles falaram, vamos tentar nos obrigar aqui, mas tem que tomar cuidado porque os alemães costumam ficar aqui. E essa casa pode estar minada. Ele acabou de falar minada, deu uma explosão. Na cabeça dele, foi um soldado brasileiro que abriu uma gaveta e estava com uma armadilha explosiva. Ele não sabe direito, mas ele fala, na minha cabeça era isso. Aí, quando ele olhou assim, um dos soldados da companhia dele estava caído, já morto, nitidamente deve ter sido o cara que abriu, porque a explosão foi toda em cima dele. Ele pegou o sargento dele assim, quando ele estava caído no chão, quando ele pegou e segurou o sargento assim, uma das pernas soltou. O sargento só olhou para ele e falou, eu quero ir para casa. Morreu. Eu fico muito emocionado porque é o seguinte, eu conheci essas pessoas, eu conheci os dois. Aí quando ele chegou perto do hotel, uma perna tinha sido amputada, mas ele deu sorte que foi o estilhaço quente que passou cortando. Então ele passou cortando e cauterizou. Então parou de sangrar. Aí ele pegou esse cara, colocou nas costas e andou 7 quilômetros de neve à noite com ele nas costas. E levou para o hospital e ele se salvou. Eu presenciei os dois uma vez conversando, o Mário Couto chegou assim, e o Mário Couto é muito triste porque ele morreu quase cego e quase surdo. E ele gostava de participar de 7 de setembro, é até bom falar nele na véspera de 7 de setembro, ele gostava de participar dessas coisas. Na Anvifeb, ele era o cara que ia nas famílias quando morria um veterano, ele continuou fazendo as coisas que ele achava que ele tinha que fazer a vida toda. Apesar dele receber Cruz de Combate de primeira classe, que é a medalha mais difícil que o Brasil tem de ganhar, ele tinha Cruz de Combate de primeira classe, medalha da guerra, a medalha de campanha
e a medalha Sangue do Brasil, ou seja, ele também foi ferido no combate. Ele tinha as 4, assim, quando eu olhava, toda vez que ele colocava as coisas de medalha dele, um negócio mal costurado, torto, assim, entendeu? Só tinha as 4 medalhas principais que o Brasil dá. Ele era vivo, talvez um dos veteranos mais condecorados que estava vivo, até falecer. Bom, ele, esse que perdeu a perna, pegou ele assim, você fez mais por mim que meu pai. Meu pai só cuidou de mim durante 3 anos e abandonou minha mãe. Você me arrastou 7 quilômetros à noite. Então tem muita história boa, entendeu? Se eu te contar que teve um sargento brasileiro, na média, fez 8, 9 patrulhas na Segunda Guerra Mundial. Se eu te contar que teve um que morreu na 36ª patrulha dele, pouco antes de terminar a guerra, era voluntário. O nome dele é Max Wolf Filho. Se eu te contar que teve um sargento, um terceiro sargento, que uma italiana morrendo de fome, chegou na porta do acampamento brasileiro pedindo comida, topando fazer qualquer coisa, ela tinha 17 anos. Ele pegou ela, levou na cozinha, deu de comer para ela, ela comeu, aí ele pegou, juntou 2 sacolas, ele já morreu, mas eu escutei dele. Ele pegou, juntou 2 sacolas, deu para ela, foi lá na portaria com ela e falou assim, toda quinta-feira ela vai, era uma quinta-feira, toda quinta-feira ela vai vir aqui e vai pegar essa quantidade de comida para ela. Vocês não vão fazer nada com ela não, eu vou assinar a requisição. E deixou assinar a requisição por um tempão. Isso foi no dia 11 de dezembro de 1944. Na noite de 11 para 12. No dia 12 ele recebeu a missão de ir para um negócio chamado Abetaia. Quando eles chegaram em Abetaia, eles foram atingidos por fogo pesado de metralhador alemão, mataram 17 soldados brasileiros e ele estava um pouco mais retirado de Abetaia, ele mandou a equipe dele abaixar, só que ele deixou uma parte do braço dele exposta. Ele tomou 13 tiros de metralhador aqui. Ele tirou a camisa e me mostrou assim, aqui dele estava cavado, aqui estava cavado assim, que tinha desagregado o material. Tomou 13 tiros de metralhador. Como ele era católico, muito religioso, ele rezava que ele não tendo feito covardia com a menina, Jesus puxou o braço dele na hora e tirou ele da visada central da metralhadora. Tem muita história que as pessoas não conhecem. E se eu te contar que nesse esquadrão do Max Wolf, teve um cara, o nome dele era Van Dyck, que acertou um alemão correndo com um tiro de bazuca. A bazuca tem uma espoleta de contato que nem propeliu. Atravessou o cara e explodiu em algum lugar lá na frente, porque a massa do corpo não era suficiente para propelir a bazuca. Não fazer explodir a ogiva de combate da bazuca. Então tem histórias assim que as pessoas nunca vão saber, porque nós não guardamos a nossa história. Entendeu? Quem é que sabe de Max Wolf Filho? Mas pior, Max Wolf tem alguns que sabem. Quem é que sabe do Mário Couto? Quem é que sabe do capitão Divaldo Medrado? Quem é que sabe do veterano Cláudio Soares da Silva? E por aí vai. O mais triste é que eu conhecia essas pessoas. E eu senti a respiração deles. Eu escutei as histórias deles. E brasileiro não liga isso. Entendeu? É como se você tivesse matado eles na guerra e eles nunca tivessem andado nesse planeta, porque ninguém sabe o que eles fizeram. Eles tinham todos os motivos para fazer o errado. Não tinha ninguém olhando. E eles fizeram certo. Você sabe que os brasileiros eram tão corretos que teve 3 brasileiros que roubaram 2 galinhas e 5 ovos no italiano. O italiano foi reclamar, a fome na Itália era muito grande. O comandante chegou para eles e falou assim: estou retirando agora da ração de vocês. Foi lá, pegou um monte de ração e entregou para o italiano. E prendeu eles. E lembrando que um dos submarinos que está afundado nas costas brasileiras foi italiano atirando em brasileiro, hein? E eles não deixavam fazer covardia com os brasileiros. Toda quinta-feira tinha uma sopa que o Brasil fazia e dava para os italianos. Essa sopa, se eu contar para vocês, que vem daqui, de Minas Gerais, de um capelão, de um cara que usava um capacete igual aquele ali.
Ele é hoje como é que fala? Eu participei até do livro de centenário de nascimento dele. Ele é o patrono do capelanato militar. O nome dele era Frei Orlando. Tem uma história do Frei Orlando, todas que eu acho fantásticas. Tem uma história que eu gosto muito. Quando ele chegou na Itália, os oficiais falaram assim, ó, foram colocados no hotel que ainda estava funcionando, falaram, ó, nós vamos para a casa de Massagem, lá para uma zona, para um puteiro. Vamos pegar umas putas italianas. Normalmente mulheres estavam fazendo isso para poder comer. Foi lá, todo mundo, eles tinham levado roupa civil, porque não podia ir com uniforme para a zona, né? Aí o Frei Orlando, que era um padre, mas que era oficial também, primeiro oficial do exército, Frei Orlando sumiu aí todo mundo. Aí daí a pouco todo mundo chegou lá com a roupa civil prontinho para ir para a zona. Quando desce o Frei Orlando com o uniforme dele completo, com tudo que você pensar, inclusive o cap oficial, tudo, completo, com a casaca e tal. Ele estava usando não a cobra fumante, estava usando o coração do Brasil, aquele que está ali na exposição. Aí um dos oficiais falou, não, Frei, não dá para poder ir com esse uniforme para a zona, não. Aí sabe o que ele respondeu? Chuta como é que ele respondeu. Por isso que eu falo que você sempre tem que estar influenciado por quem sempre tem que estar perto, quem te influencia positivamente. Ele respondeu assim, aonde essa farda não entra, eu também não entro. E aí ninguém foi. Ele conseguiu fazer que nenhum deles foi. Então tem muita história boa. E esse Frei Orlando começou com essa sopa de quinta-feira aqui em Divinópolis, aqui perto. Ele saía pedindo ajuda para os comerciantes para fazer essa sopa. E às vezes as pessoas davam, às vezes não davam, mas o público que ia lá comer estava lá todo dia. Toda quinta-feira eles estavam lá, eles precisavam disso, eles levavam até para casa. Então ele não tinha opção de não fazer a sopa. Como é que ele ia deixar as pessoas? Aí ele foi num cara lá, o cara falou, pô, Frei, ó, é o seguinte, suas missas são lotadas, então faz o seguinte, eu dou arroz para sopa e tal, mas o senhor vai ter que dar um jeito de fazer propaganda. E como é que ele ia fazer propaganda no meio do sermão na igreja? Mas se ele não fizesse propaganda, aí no livro de relatos dele está assim, ele chegou, eu vi esse escrito por ele, está na Diocese de Belo Horizonte, lá na igreja, no fundo da igreja, no Padre Eustáquio. Está lá o relato dele. Ele falou e consultou Deus, ele começou a rezar e consultou Deus. E aí ele teve a ideia, quer dizer, Deus deu a iluminação para ele. Ele chegou lá no sermão, fez o sermão que ele tinha que fazer e tal, depois ele falou assim, ó gente, é importante que vocês gastem o mínimo possível com comida, que a situação está muito difícil. É melhor que vocês tentem comprar nos lugares mais baratos possíveis para vocês conseguirem fazer boas ações, inclusive na mercearia do fulano de tal. É um exemplo disso. Ele fez a propaganda, fez o acordo, conseguiu o arroz para fazer a sopa de quinta-feira, mas não saiu do negócio religioso dele. Ele morreu, infelizmente, quando o jipe dele subiu numa pedra e pôs uma roda para fora. Tinha um partisano italiano que era um guerrilheiro, que estava lutando contra os alemães, para colocar para fazer o jipe sair de lá, tinha que colocar umas pedras na roda, que se o jipe sobe com uma roda para fora do chão, a força toda do jipe vai para a roda que está fora do chão. Aí ele ficou agarrado. Então você colocando pedra, ele dava um pulo e saía. Aí eles colocaram pedra assim, o partisano para auxiliar, foi bater, começou a bater com o fuzil para poder socar a pedra. Só que o fuzil estava com uma bala na agulha. E o Frei Orlando, ele era oficial, mas ele não era um militar. Ele ficou na frente olhando enquanto estava fazendo. Quando o partisano bateu, a arma disparou, pegou no peito dele. Ele só enfiou a mão no bolso, num casaco igual aquele que está ali, caiu. Aí, quando eles chegaram perto dele para poder fazer uma coisa, ele tinha começado a rezar uma Ave Maria. Ele não conseguiu, morreu. Quando eles tiraram a mão dele de dentro do bolso, ele tinha segurado o texto dele. Morreu no acidente de tiro. E aí, como ele foi um dos únicos capelães, nós mandamos 28 capelães, ele foi o único que morreu, ele virou o nosso patrono do capelanato. As pessoas que não sabem do Frei Orlando. Tem uma foto da vida dele dirigindo Jeep, você precisa ver. Que ele gostava daquilo, ele só não gostava de morte. E ele
por que ele estava nesse lugar nesse dia? Ele tinha ficado sabendo que a 3ª companhia do 1º batalhão do 11º batalhão já tinha feridos e mortos. Ele achou que alguém estava precisando dele, e aí ele pediu para levar ele até a zona de combate. Por isso é que ele morreu assim. Tá vendo? Eu podia ficar aqui a noite toda contando história para vocês de gente da fé, com coisas que vocês nunca ouviram falar, de coisas extraordinárias. Sim. Então, a gente finaliza por aqui. Até. Ah, sim, verdade, né? Curte e compartilha o nosso vídeo. Se inscreva. Se inscreva também.